Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, tá? Atos dos Apóstolos. Então vamos ler, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 em diante, tá? Que diz assim a palavra de Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude e santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o nome fortalecer a esse que vedes e conheceis. A fé, e é por ele que deu a este, a presença de todos vós, esta perfeita saúde. Muito bem, esse é um texto já um tanto quanto conhecido, e nós queremos nessa noite trazer para a igreja um ensinamento, ou tentar ensinar a vocês alguma coisa desse texto. E quero trabalhar como ideia central desse texto as duas oportunidades. Tá? Então quero trabalhar dentro desse tema, as duas oportunidades. E exatamente é isso que nós vemos dentro desse texto. Tá? Nós vemos duas oportunidades. Tá? E até quem diga, né? Eu procurei um provérbio, não é um provérbio da Bíblia, mas é um provérbio chinês, né, que diz assim: há três coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Todos nós temos oportunidades na vida, todos nós. Não há quem não tenha oportunidade. E o Senhor o trouxe aqui nessa noite porque Ele está dando mais uma oportunidade a você, de aprender alguma coisa e de acrescentar alguma coisa ao seu coração. Portanto, essa oportunidade nessa noite você pode pegar e você pode usar dessa oportunidade, mas também como você pode deixar ela passar. E quando a oportunidade que vem às nossas mãos ela passa, dificilmente ela vai voltar novamente do mesmo propósito, do mesmo jeito o qual ela veio pela primeira vez. Você pode até ter uma segunda chance, mas nunca será como a primeira. Então, se hoje você tem uma oportunidade, a ideia desse texto é que você agarre-a com as duas mãos, que você não solte, que você aprenda, né? Que você segure e que você aproveite dessa oportunidade para crescer, porque
as oportunidades, elas trazem crescimento a nós, mesmo que as oportunidades, elas não sejam as melhores possíveis, né? Por exemplo, vivemos num país, num momento de crises, e se nós analisarmos e nós colocarmos o nosso coração, nós vamos entender que crise sempre é uma oportunidade para nós crescermos, né? Então esse texto ele vai nos ensinar, ele vai mostrar duas oportunidades de dois lados totalmente opostos, tá? Dois lados que totalmente são diferentes, mas ele vai nos ensinar princípios em relação a isso, né? Trazendo para nosso conhecimento pessoal esse texto, a palavra de Deus nos diz aqui que havia um homem que desde nascença ele era coxo, ele não podia andar, ou se andasse era com muita dificuldade, né? Então era um homem impossibilitado de andar. E a história diz aqui que ele era levado todos os dias à porta do templo chamado Formosa. O templo de Salomão ele tinha muitas portas. Essa porta chamada Formosa era uma porta extremamente grande. Só para vocês terem uma ideia, ela tinha em torno de 25 metros de altura. E ela era adornada de muita riqueza, ou seja, a maior riqueza possível estava adornada dentro dessa porta. Ou seja, ela tinha um brilho muito forte, ela era uma porta muito especial. Essa porta chamada Formosa, ela era um acesso que se dava para o pátio das mulheres dentro do templo, né? Então ali era bastante coisa, né? Então essa porta dava acesso também para esse templo, ou para esse pátio chamado Pátio das Mulheres. Mas também, por um outro lado, apesar da sua beleza e formosura, tanto brilho, tanta coisa maravilhosa naquela porta formosa, em toda aquela altura e toda aquela boniteza que ela tinha, e preciosidade muito rica, por um outro lado também, ela juntava ali nas suas escadarias, né, as suas rampas de acesso ao templo, ela juntava muitos mendigos, muitos necessitados. Ou seja, ao mesmo tempo que ela era uma porta de riqueza, ela era uma escadaria da pobreza, da miséria. Tanto é que ali havia muitas pessoas com necessidades muito, muito grandes. E esse homem, assentado nesse dia, aqui era um deles. A trajetória desse homem era diária. E a palavra de Deus, ela nos dá um ensinamento também, ou ela nos traz uma dica sobre isso, que esse homem tinha por volta de 40 anos de idade. Imagina, 40 anos de idade, sendo levado diariamente à porta de um templo luxuoso, uma porta luxuosa, de um ambiente luxuoso, para ficar mendigando e pedindo esmola. Então esse é o contexto da nossa história aqui. Mas nós vamos ver aqui duas oportunidades que teve. A primeira oportunidade foi o mendigo que teve. Foi aquele paralítico, foi aquele coxo, que ele estava sentado ali todos os dias. A segunda oportunidade nós vamos ver posteriormente a essa. Então nós primeiramente precisamos entender quem era o mendigo, ou quem era aquele esmoleiro, quem era aquele homem que há 40 anos, levado na porta de um templo tão luxuoso, com tanto brilho, com tanto glamour, com tanta coisa maravilhosa. Quem era esse homem? Quem era esse mendigo? O texto diz que ele era um coxo de nascença. Era um homem que, desde o ventre da sua mãe, desde os primeiros momentos da sua vida, ele nunca soube o que era ter uma vida melhor. Ele nunca soube o que era poder correr quando criança, brincar quando criança, fazer as brincadeiras, se fosse traduzido para nós hoje, ou jogar bola, ou jogar futebol, ou sair correndo, brincar de pega-pega, fazer alguma coisa assim. Ele passou a sua fase da adolescência, dependendo de outros adolescentes, ou dependendo da sua família,
para levá-lo ali a mendigar enquanto outros meninos e meninas da sua idade estavam desfrutando de uma vida maravilhosa. Quando jovem, também, ao invés de poder aproveitar melhor a vida, era uma dependência total de outros. Quem era esse mendigo? Quem era esse pobre homem? Quem era esse miserável? Ele era um coxo de nascença, 40 anos de idade, mendigando à porta do templo, ou a porta formosa, que se diz a Escritura. A palavra de Deus, ela nos ensina um princípio que ela não cita o nome desse homem. Então era uma pessoa sem identidade. Ele não tinha identidade nenhuma, mas ele era o coxo que era levado diariamente àquela porta chamada Formosa. Imagine, sem identidade. Se alguém pergunta quem é você, você tem o seu nome para dizer, mas a Bíblia, ela nem sequer relata quem era esse homem, da qual família ele pertencia, se era da família Silva ou era da família Sauro, sei lá, né? Mas era um pobre homem que nem identidade ele tinha. E estava ali, 40 anos sem identidade. Mas também tinha mais uma coisa que não era favorável a esse homem. Ele dependia dos outros para ir a essa porta ou a essa escadaria do templo. Ele dependia dos outros. E eu e você bem sabemos que quando nós precisamos depender de alguém, nós reclamamos. Depender uma vez, tudo bem. Depender até 2 ou 3, 4 vezes, 5 vezes. Por mais que a gente canse também outra pessoa muitas vezes, já fica ruim. Agora se imagine 40 anos na dependência de outras pessoas. 40 anos precisando de um apoio, de um braço para levar e conduzir ele para ficar sentado, para ficar naquele tempo ainda mendigando, esperando receber um favor de alguém. Olha que vida sofrida desse homem. Todos os dias ele estava ali, porque ele esperava uma oportunidade, que alguém lhe desse uma moeda, alguém lhe desse alguma coisa para que ele pudesse levar no fim do dia, talvez para o sustento da sua casa e da sua família. Uma outra coisa que não era favorável a esse homem, ele estava ali sentado diariamente no lugar de humilhação. Porque ali estavam todos os pobres sentados, não somente pobres, mas miseráveis da época. Cegos, coxos, paralíticos, surdos, menos leprosos, porque os leprosos não podiam estar ali. Então, ele todo dia estava ali naquele lugar de humilhação, sofrendo, sendo humilhado pelos outros. E talvez, quando lançavam uma moeda, né, uma ideia, outras pessoas queriam e pegavam. Então, era uma situação muito difícil para esse homem. Mas ele não desistia. Ele estava ali esperando oportunidades de ganhar dinheiro, oportunidade de ganhar alguma coisa, quem sabe até um elogio de alguém, esperava alguma coisa, sei lá. Ele estava diariamente ali. Aquele homem estava ali durante 40 anos, todos os dias, pedindo socorro, pedindo ajuda, clamando por ajuda de pessoas que passavam ali. Os próprios apóstolos já tinham cruzado com ele muitas vezes. Porque nesse texto diz que João e Pedro, eles estavam subindo às 3 horas da tarde, a hora 9, para orar lá no templo. Então já tinham subido outras vezes. O próprio Jesus talvez já tinha passado por ali. Sei lá, quantos apóstolos passaram ali, quantos sacerdotes, quantos levitas na época passaram por ali e viram a situação daquele homem. E talvez muitos deles até deram dinheiro para aquele homem. Mas aquele homem não precisava de dinheiro. A oportunidade que aquele homem esperava era talvez ganhar dinheiro, mas ele não precisava disso, ou ele precisava, mas não era isso que seria a chance para a sua vida. Então essa é a característica desse homem. Pobre, mendigo, miserável, dependente, sem identidade alguma, sofrendo durante 40 anos, sentado no lugar de humilhação todos os dias,
e dependendo de favores das outras pessoas. Segundo ponto que eu quero ver com vocês essa noite é que nós vivemos numa sociedade que está mendigando. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão mendigando. Estamos vivendo numa situação ou numa cidade, numa nação, em que as pessoas precisam nascer de novo. Porque elas nasceram paralíticas, elas nasceram coxas, elas nasceram deficientes, elas nasceram no pecado. E ela precisa que a igreja vá até elas e anuncie o evangelho do Senhor Jesus. Elas precisam nascer de novo, porque senão elas vão continuar mendigando, não a porta formosa lá daquele templo, mas elas estão clamando, estão aí nas ruas de Almirante Tamandaré, na rua das cidades brasileiras, clamando por socorro. Elas querem viver, elas querem ter uma nova vida, mas elas não têm sido gerada uma vida nelas, porque a igreja, ela está estagnada muitas vezes. A igreja não sai do seu convívio. Amados, para nós é bom estarmos aqui, para mim e para você, é ótimo estarmos aqui, e eu fico feliz com todos que estão aqui. Mas aí fora, tem gente mendigando salvação. E nós não podemos aceitar essa ideia ainda de na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família, as pessoas mendigando salvação. Amados, as pessoas estão desesperadas para serem salvas. O mundo está desesperado para ser alcançado por salvação. E a igreja, ela está dentro das quatro paredes. A igreja, ela está introvertida. Ela está compactada dentro. Ela não está saindo das quatro paredes. E só para você pensar, para você refletir. Quantas pessoas você evangelizou essa semana? Você falou do amor de Jesus para alguém? Você anunciou o reino de Deus para alguma pessoa, mesmo da sua família? Você orou com alguém? Você orou por alguém? Amados, nós temos o maior tesouro na nossa vida, que é a presença de Cristo. Então nós estamos dentro de uma sociedade que está, algumas pessoas aí há 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, mendigando. Para que vá um servo de Deus, uma serva de Deus cheia do Espírito Santo e anuncie o reino de Deus. E o que nós temos feito? Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que não tem identidade, como aquele coxo do templo, lá da porta do templo chamado Formosa, como aquele coxo não tinha identidade. O mundo não tem identidade. Os nossos jovens não têm identidade mais alguma, irmãos. A juventude de hoje, a adolescência de hoje não tem identidade. Por isso que muitos se identificam com a internet, com jogos, com livros, com literaturas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Com pornografia, com um monte de coisas erradas. O mundo está sem identidade. Sabe por que não tem identidade? Porque ele não tem referencial. Porque o mundo precisa olhar para a igreja e ter a tua família como referência. Eles precisam ter a minha vida e ter a sua vida como referência. Eles têm que olhar e querem ser assim, eu vou ser como aquele jovem, eu vou ser como aquele adolescente, eu vou ter uma família igual àquela família, identidade. E uma família, uma pessoa sem identidade, ela não vai a lugar nenhum. É por isso que as pessoas estão perdidas. É por isso que muita gente está atrás da prosperidade, do dinheiro, da fortuna, de ficar rico, de ficar milionário, pensando que o dinheiro vai trazer conforto a alguém. Amados, um dos maiores males que existe na face da terra é o dinheiro. É a única vez que, além do Senhor que é Deus, que a Bíblia se dirige a Senhor, é ao dinheiro. Ela fala assim, não faça com que o dinheiro seja o senhor da tua vida, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro não te leva a lugar nenhum. Dinheiro não vai fazer você, ele vai trazer conquistas para você, mas ele não vai trazer a esperança, a paz que só Jesus Cristo pode dar. Então, a sociedade a qual vivemos está sem identidade, como aquele coxo lá sentado diariamente àquela porta chamada Formosa, ali do templo de Salomão.
Outra coisa que a nossa sociedade vive, ela depende de uso das coisas mais variadas para sobreviver. Como aquele homem dependia de pessoas para que o ajudassem. A nossa sociedade está dependendo de muita coisa. Por isso que nós temos jovens usando drogas. Não só jovens, muita gente, né? Pessoas se prostituindo. Um dos maiores índices no meio da juventude brasileira é o alcoolismo. Não só na juventude. Está pegando muito na juventude por causa do incentivo que a mídia traz. E os amigos e o companheirismo trazem. Mas a nossa sociedade, ela está dependendo das coisas mais variadas possíveis. E tem gente se encostando da própria igreja para ter uma vida melhor. A igreja não muda a vida de ninguém. A igreja propicia momentos para você estar na presença de Deus, mas quem muda e quem transforma é Jesus Cristo, é a nossa posição com Ele, é nós estarmos com Ele, é o nosso coração centrado nele, não nessas quatro paredes. Deus não quer e Deus não mandou Jesus Cristo morrer na cruz, e Jesus não entregou-se na cruz para nós sermos religiosos. O Senhor no céu não tem religiosidade, a salvação não é pela religiosidade, mas a salvação é para nós termos Cristo na nossa vida, é Ele em nós e nós nele. Então a sociedade, ela está aí buscando as coisas mais variadas para sobreviver. Estão buscando ajuda de maneira errada. As igrejas evangélicas hoje em dia estão entupidas de pessoas, principalmente igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Você dá 10 e você recebe 100. Eu não consigo entender como uma pessoa chega em 30 dias numa igreja, como a gente ouve testemunhos, eu creio que mentirosos, que em 30 dias a pessoa se torna o maior empresário da cidade. Pensa que é fácil ter uma empresa? Não é fácil ter um empresário, não. Tem que lutar, tem que suar, tem que ralar. Deus pode fazer o que Ele quer, o que Ele quiser. Ele pode estalar o dedo e pode transformar. Mas Ele falou que é com o suor do nosso rosto que nós vamos ganhar o nosso pão de cada dia. Ele disse isso. Então nós estamos dentro de uma sociedade também que nós estamos precisando de ajuda. A sociedade está precisando de ajuda. E nós vemos a igreja do Senhor, talvez subindo mais uma vez uma escadaria para chegar ao templo. Subindo mais uma vez as ruas de Almirante Tamandaré, ouvindo de carro, ouvindo de ônibus, como você vem. Estou indo mais uma vez para a igreja. Mas tem pessoas da sua família mendigando salvação. Tem pessoas na sua vila, no seu bairro, mendigando pela salvação. Aquele homem, quando ele viu o apóstolo Pedro e quando ele viu o apóstolo João pertinho deles, ele não imaginava o que podia acontecer na sua vida aquele dia. Mas uma coisa ele fez. Ele não perdeu a oportunidade de pedir ajuda para mais uma pessoa. E quando Pedro e João estavam perto deles, viu passando perto deles, ele gritou: "Ei, me ajuda! Me dá uma oportunidade, lança uma moeda, lança alguma coisa para mim, eu preciso da sua ajuda." E a palavra de Deus diz que aquele homem, naquele dia, por volta das 3 horas da tarde, com 40 anos de idade, ele foi alcançado pela salvação do Senhor Jesus Cristo. Mas ele clamou. Ele clamou. Quantas pessoas estão clamando perto de nós? Quantos colegas lá na sua classe, na sua escola, na sua faculdade? Quantos vizinhos, quantas vizinhas, quantos colegas de trabalho lá na sua empresa estão clamando por oportunidades? Me ajuda, por favor. Quantas vezes que pessoas sentam perto de você, no coletivo, no ônibus, e que começam a falar e compartilhar alguma coisa da sua família, e você sente de falar de Deus e não fala. Aquela oportunidade fica para trás. E o Senhor propiciou uma oportunidade para aquela vida. E aquela pessoa ficou para trás, mais uma vez. Mais um dia de sofrimento.
Amados, eu e você, nós somos colocados nessa cidade. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos deu um banho com o seu sangue, o Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do amor do Pai. Foi para que nós pudéssemos produzir e dar frutos, gerar frutos e levar essa salvação até essas pessoas, porque eles estão clamando. E eu sei que nessa semana, nesse mês, durante esse ano, muitas pessoas clamaram por você, clamaram perto de você, pediram ajuda perto de você, e você nem sequer abriu a sua boca, cheia do Espírito Santo, cheia de amor para dar, cheia da salvação de Deus para anunciar, e não anunciamos. O paralítico, aquele coxo, naquele dia, os seus 40 anos de sofrimento pararam, porque ele não perdia oportunidade de pedir. E dele tanto pedir, e talvez até de forma errada, porque ele pedia ajuda de dinheiro, pedia ajuda financeira. Mas ele acionou um princípio: você pede e você recebe. Você busca e você encontra. Aquele homem, com 40 anos de humilhação, de dependência dos outros, sem identidade, agora ele encontra alguém que atendeu a oportunidade que ele queria para a sua vida. Aquele homem estava ali pedindo uma oportunidade para ter uma vida melhor. E sabe o que aconteceu? Quando ele encontrou 2 homens cheios do Espírito Santo, a vida daquele homem foi transformada pelo poder de Deus, e ele começou a ter uma nova identidade, ele começou a depender do Senhor Jesus. Quantas pessoas estão clamando, e o que nós temos feito? Precisamos pensar. Agora nós vamos ver uma outra oportunidade, a segunda oportunidade. A segunda oportunidade foi dada para Pedro e para João. Porque quando a gente lê no Atos capítulo número 2, a gente vai ver ali a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que ali o Espírito Santo desceu no meio daquele cenáculo, no meio de 120 pessoas, talvez um pouco mais, um pouco menos. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a fazer coisas que deixou todo mundo meio maluco. Ao ponto de as pessoas dizerem: quem são essas pessoas? Estão cheias de moço, estão bêbadas, estão embriagadas. Quem são esses homens? Quem são essas pessoas? Cheias do Espírito Santo. Amados, aqueles dias ali, eles estavam recebendo tudo aquilo do poder de Deus. Mas hoje nós já somos uma igreja 2000 anos depois, com experiências maiores e melhores. O mesmo Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que está dentro de você. É o mesminho, está dentro de nós. Agora, aqueles homens, naquele dia, e eles tiveram uma experiência como nunca antes. Recém, talvez, não sei qual o período de tempo em que eles saíram ali do cenáculo e foram lá para o templo para orar, não sei qual o tempo, a Bíblia não diz isso, ou se diz, eu não tenho esse conhecimento, mas a palavra de Deus, ela diz que aqueles 2 servos de Deus, eles começaram a subir, talvez aquelas escadarias ou rampa ali do templo, e chegaram perto daquela porta chamada Formosa. E talvez eles já passaram muitas vezes por ali. E talvez o próprio mendigo já havia pedido a eles, ou aquele coxo já havia pedido a eles esmolas. Talvez já tinha acontecido isso, que é bem provável que sim. Porque o costume de orar ao templo era sempre, era direto. Então eles já deviam ter passado por ali. Não era a primeira vez, provavelmente. Quando aquele homem pediu ajuda para os 2 servos de Deus, e a Bíblia não diz como que ele pediu, qual a maneira que ele usou, mas diz que ele clamou por ajuda, ele clamou por esmola. E o versículo número 4 desse texto, a primeira parte do versículo diz assim:
Pedro e João olharam bem para ele. Olha o texto que diz aqui, irmãos. Pedro e João olharam bem para ele. E é isso que está faltando para a igreja. A igreja está olhando mal para as pessoas que estão passando perto de nós. Nós olhamos os conflitos, os problemas familiares, os problemas da sociedade, da nossa família, dos nossos colegas de trabalho, de escola, nós olhamos os problemas deles de longe, mas a palavra de Deus fala assim: eu coloquei a minha igreja para olhar essa sociedade, para olhar de perto, para olhar tete a tete. Amados, quando Jesus morreu por mim e por você, Ele olhou nossos olhos, Ele viu a nossa necessidade da salvação. Ele viu que nós precisávamos ser salvos. Ele olhou em nós. Pedro e João, eles fitaram os olhos naquele paralítico. Eles olharam no profundo do coração. Eles viram que a necessidade daquele homem não era dinheiro, que a necessidade daquele homem não era esmola, mas era uma necessidade espiritual. Amado, o mundo não precisa de dinheiro, o mundo não precisa de casa bonita, de carros, tudo isso é bom, isso ajuda, mas o mundo está precisando de Deus, e os olhos de Deus aqui na terra somos nós. A maneira que Deus enxerga as pessoas aqui na terra somos nós. Deus não vai descer de novo. Deus não vai vir aqui em cima de um cavalo branco comandar Jesus novamente como homem aqui na terra para olhar nos olhos das pessoas. Deus está usando a nossa vista. Deus está usando a nossa vida. Os olhos de Deus aqui na terra somos nós. É nós que temos que olhar a necessidade das pessoas. É nós que temos que olhar como as pessoas estão, a maneira que as pessoas estão. Pedro e João, o texto diz que eles olharam bem para ele. E ele falou assim, e pensaram com eles talvez, a sua necessidade não é exterior, mas a sua necessidade é interior. Mas a segunda coisa, dentro desse mesmo versículo, que o apóstolo Pedro, após aquele homem pedir a moeda, o dinheiro para ele, Pedro olhou diretamente neles. A segunda atitude de Pedro, a segunda oportunidade que ele teve junto com aquele homem, ele falou assim: ei, olhe para nós. Ele diz: agora olhe para nós. O mundo precisa olhar para a igreja. O mundo precisa olhar para a minha vida e para a sua vida. Sabe por quê, amados? Porque eu e você, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Eu e você, por menos dinheiro que tenhamos, talvez nosso bolso esteja vazio, não tenhamos um centavo. Por mais que a nossa casa seja mais simples, a mais inferior, o nosso carro seja o mais simples de tudo. E pode ser que até nós tenhamos algumas vezes até alguma dificuldade para comer uma comida melhor. Deus não deixa faltar nada para nós. Mas uma coisa eu sei, mesmo eu não tendo o melhor carro, mesmo eu não tendo a melhor roupa, mesmo eu não tendo o melhor salário, mesmo eu não tendo a melhor comodidade que eu possa ter, mas uma coisa eu sei que eu tenho a solução para a humanidade que precisa do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho o Senhor na minha vida, e eu tenho a solução para essas pessoas, que é levar Jesus Cristo de Nazaré ao coração dessas pessoas, bater na porta do necessitado e falar bem assim: eu sei quem pode suprir a sua fome, eu sei quem pode saciar a sua sede, e é Jesus e mais ninguém. Pedro disse: olha para nós temos a solução. A igreja precisa olhar para mim e para você e ver a solução para a sua vida. A igreja precisa olhar para nós e ver assim, se eu for daquela igreja, se eu seguir o exemplo daquele irmão, daquela irmã, eu sei que eu posso fazer algo. Amado, mas além disso, é eu e você termos a consciência que em nome de Jesus Cristo, os sinais vão seguir. A palavra de Deus diz assim: eis que eu vos dei autoridade. Então eu e você, nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo para anunciar o reino, para falar do reino, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para salvar os perdidos, para trazer das sarjetas o pecador e transportá-lo para o reino do amor do Pai.
O mundo tem que ver isso. Olhe para nós, eu tenho a solução para você. Chega amanhã na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho e fala bem assim: eu tenho a solução para a sua vida, porque Jesus entrou na minha vida e a partir do momento que Ele entrou, Ele mudou, Ele cambiou, Ele trouxe novidade de vida para mim. E do jeito que Ele transformou a minha vida, Ele também vai transformar a sua. Pedro disse: olha para nós, porque nós temos a solução. Almirante Tamandaré precisa olhar para essa igreja local e eles olharem para cada um de você que é membro dessa igreja, cada um que faz parte desse corpo local aqui, eles verem uma solução para a sua vida, não que eu seja a solução, mas o Cristo que habita em mim, Ele é quem transforma a vida das pessoas. Pedro olhou para ele, né? O homem olhou para ele, esperando receber alguma coisa, diz o versículo 5 desse texto. Amados, cada pessoa que sabe que você é um cristão convertido a Ele, convertido a Cristo Jesus, eles estão esperando receber alguma coisa da gente. E quer saber de uma coisa? Eu e você, nós temos tudo para dar, porque nada mais, nada menos, nós somos habitação do templo, somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós, e se nós temos o Espírito Santo, então nós temos o que dar. Aquele homem olhou, o Pedro olhou para aquele camarada que estava ali, morto, praticamente moribundo, sem esperança, sem expectativa de vida, sem nada mais a querer, porque com 40 anos, cansado, fadigado de uma vida miserável, esperando receber. E quando ele olha, e Pedro fala assim: olha aqui para mim, fita teus olhos aqui, porque eu vou fazer alguma coisa para você. Quando aquele homem viu a atitude de Pedro, ele esperou receber alguma coisa. E ele falou assim: agora eu vou ganhar dinheiro. Algumas moedas vão rolar, né? Alguns centavos vão vir até aqui as minhas mãos. Aí Pedro desanima ele totalmente. Joga um balde de água fria nele. Ele fala assim: ó, cidadão, olha aqui, homem, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Amados, isso significa que nós não ficamos aí prometendo dinheiro, prata e ouro para ninguém. Mas Pedro falou assim: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E sabe o que ele fez? Ele pegou na mão daquele paralítico e falou assim: em nome de Jesus, levanta-te e anda-te, porque hoje mudou a sua história, porque hoje a sua vida é transformada, hoje você tem um encontro com Jesus. O mundo está esperando você pegar na mão de alguém e falar assim: levanta-te e anda. Talvez não está paralítico das pernas, mas está paralítico espiritualmente. Sabe qual foi o resultado daquilo? A palavra de Deus diz que aquele homem, pela primeira vez, após 40 anos, ele foi curado imediatamente. E o texto sagrado diz que ele entrou dentro do templo. Agora, ele não estava mais em uma das portas do templo, numa porta luxuosa e ao mesmo tempo numa porta cheia de mendigos. Agora, com a salvação que ele foi alcançado, agora ele adentra para o templo. Ele entra para dentro do templo, e a palavra de Deus diz que ele entrou saltando e glorificando a Deus. Quando a igreja faz a sua parte, quando a igreja faz o que tem que fazer, o que é para fazer, amados, o milagre acontece. E sabe o que vai acontecer? As pessoas, elas vêm para o templo, saltando e glorificando a Deus. Pessoas que nunca foram paralíticas das pernas, mas paralíticas espiritualmente. E tem mais uma coisa maravilhosa que acontece. A palavra de Deus também diz que aquele homem apegou-se a Pedro e apegou-se a João. O que significa isso? Identidade, referência. Agora nós sabemos a quem seguir ou a quem vai nos levar a um lugar melhor. Duas oportunidades. O paralítico, o coxo.
ele não cansou-se de pedir, até que um dia foi encontrado por Deus. Os apóstolos não perderam a oportunidade. Amados, eles passaram no meio de muita gente. Tinha mendigo para cá e mendigo para cá. Cego de um lado, cego do outro. Paralítico de um lado, paralítico do outro. Por que aquele um? Porque eles não perderam a oportunidade. O Espírito Santo tocou no seu coração e falou assim: o dia desse camarada é hoje. É hoje que ele vai ser transformado pelo meu poder. E eles foram e anunciaram o reino de Deus. Não perca a oportunidade. Alguém pode bater na sua porta hoje. Alguém pode bater na sua porta amanhã. Você pode encontrar-se com alguém que precisa do amor de Deus. Amados, você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, você é a habitação do Espírito Santo. Amados, a única coisa que Deus precisa, a única coisa que quer que nós façamos é que nós abramos a nossa boca e que nós anunciemos o reino. Mais nada, o resto é com Ele. Não é a minha palavra que convence teu coração, não é a palavra do pregador, não é você ser um bom evangelista que vai convencer o coração do pecador. Deus quer usar a nossa vida como canal. Deus está dando e gerando oportunidades diárias para nós, para a anunciação do seu reino. Ele fala assim: abra a tua boca, eu encherei. Faça a sua parte que eu faço a minha. Faça a sua parte que eu faço a minha. Oportunidades. Nós vimos duas. Amanhã pode ser a sua. Amanhã pode ser hoje mesmo que você precise anunciar esse reino. E não perca a oportunidade. Porque você pode perder uma oportunidade e você pode ter oportunidade para falar para outros. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Deus mostrou alguém e você foi lá, teve a oportunidade, você ficou tímido, porque não devia ter ficado, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de moderação e de poder. Ok? Então você, não falei. Mas Deus vai levantar outra oportunidade para mim. Vai pegar outro mendigo espiritual, vai colocar você na frente. Mas talvez aquela pessoa que você devia ter falado era a última oportunidade dela. E aí o Senhor vai requerer da nossa mão. Ele vai requerer de nós. A partir do dia que você levantou essa mãozinha aqui e disse assim: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, você já tornou-se um canal para anunciar o reino de Deus. Só que tem que ser exemplo, tem que ter vida para que isso também seja. Duas oportunidades nós vimos nessa noite. A terceira pode ser a sua. Agora, a qualquer hora, a qualquer momento. Não perca a oportunidade, porque ela pode passar e não tem como pegar novamente. Deus vai te dar e vai nos dar todos os dias oportunidades para anunciar o seu reino. Para curar cativos, libertar os que estão presos e amarrados nas garras de Satanás. Agora, dizer sim depende de você. O Espírito Santo não vai te obrigar e não vai te convencer a fazer isso. Porque quando ele fala, ele já falou e já disse o que é preciso fazer. Agora é com a gente. Que Deus abençoe nossa vida e que Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia de cada um de nós. Amém?